sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Comigo, vai. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, eu fujo dessas sombras, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. E eu gosto tanto de você, que acompanha o programa Entretantos toda sexta-feira, às 21 horas, com reprise às segundas-feiras, às 23 horas. Eu e a Janinha estamos aqui toda semana, eu e a Janaíne Pavani, com o terceiro bloco com o Dr. Sérgio, sempre falando de saúde mental, levando você à reflexão de alguns temas para desestigmatizar essa coisa que as pessoas acham que... Vamos mudar esse pensamento? Vamos tornar a nossa vida mais saudável e muito melhor? A minha convidada de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar demais. E eu tenho o prazer imenso de receber a Marina Beichtoldt, não é? Que trabalha com implantes dentários. Na verdade, você trabalha com várias coisas, né, Marina? Bem-vinda. Obrigada, Carla. O prazer é meu estar aqui, podendo explanar um pouquinho sobre a odontologia em geral para o seu programa, para os seus ouvintes. Ou você trabalha especificamente com implantes dentários? Sim, eu faço mais a parte de implantes. Mas tem uma clínica que abrange todas as especialidades da odontologia, então a gente acaba tendo que entender um pouquinho de tudo, porque todas as especialidades acabam se comunicando num plano odontológico para um paciente. A gente acaba tendo que migrar e juntar todas as especialidades para atender. E quando é necessário a pessoa fazer um implante dentário? Quando há perda do dente ou quando a gente tem um dente em boca, mas a gente sabe que não vai conseguir manter ele saudável ali para poder ficar fazendo essa manutenção óssea. Então, antes mesmo da gente perder o dente, a gente remove esse dente e já instala o implante. Porque enquanto existe o dente, existe a manutenção óssea, eu não perco o osso. Quando eu perco o dente, eu começo a perder osso a médio e longo prazo. E quando a gente perde o osso, a gente já não consegue mais instalar o implante, tem que se submeter a outros procedimentos antes do implante, para a gente poder ter o ganho ósseo daí. A odontologia evoluiu muito, né, nos últimos anos. Antigamente Bastante. Tinha as chapas, né, como que chamava? Que as nossas avós usavam. Quer dizer, hoje a possibilidade de ficar muito mais natural quando a pessoa necessita de um implante, né? Sim. Quando ocorre um acidente, é possível restaurar os dentes, resgatar os dentes? Bastante, sim. É possível, sim. Então, a gente restaura o sorriso, na verdade, com as cirurgias de implante, instalando os implantes e depois com as fixações das próteses sobre implante, trazendo assim o sorriso do paciente novamente com um aspecto bastante natural. Hoje em dia a tecnologia permite isso. Você não olha para o paciente e fala, ele tem uma prótese. Você consegue olhar para o paciente e falar que ele tem um belo de um sorriso. Isso traz mais segurança para o paciente também, melhora a autoestima, inclusive, da maioria dos pacientes. A gente consegue ver isso nítido, que a gente faz fotos antes e depois do tratamento, e o sorriso em si, a largura do sorriso do paciente muda completamente antes e depois. Que interessante. Começou-se muito com a ortodontia, né, que foi a correção dos dentes, que a pessoa poderia corrigir os dentes. Hoje já entrou nessa questão dos implantes também, que ajuda muito. E alimenta e restaura também a autoestima da pessoa, né?
Bastante. É muito bonito trabalhar com isso, essa especialidade, principalmente da odontologia estética, da odontologia reabilitadora, traz muito isso. A gente acaba entrando no drama do paciente, da ausência do dente, dos relatos que ele muitas vezes contam para a gente: eu estava num restaurante, eu não consegui comer aquela carne porque ela era muito dura e eu estava com medo da minha prótese soltar. As próteses removíveis. Sim. E depois o relato do paciente: nossa, hoje eu consegui mastigar, é muito, muito gratificante o depois para a gente. Essa área em específico da odontologia. Você devolve a qualidade de vida para a pessoa. Você devolve a qualidade de vida. O sabor de sair, de poder comer sem esse medo. Ter segurança, né? Exatamente. Você traz segurança para a vida do paciente. Isso melhora a autoestima, melhora tudo. Existem vários estudos que comprovam isso. A melhora da autoestima do paciente após a reabilitação oral. Então, não é só um sorriso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Já houve casos de implante em que houve rejeição? Existe bastante, mas são vários fatores que a gente pode listar para que isso ocorra. Na maioria das vezes, algum paciente que seja sistemicamente comprometido, pacientes fumantes também aumentam muito a chance de rejeição, ou até a maneira como a cirurgia foi realizada. Então, antes de tentar fazer uma nova tentativa, a gente tem que investigar o que aconteceu, por que deu errado. Entendi. Muitas vezes não é pela escolha do implante em si, pelo planejamento em si, mas por algum fator ali no meio do caminho, seja da saúde do paciente, seja do pós-operatório. É um todo, né, Marina? É um todo, é bem complexo. Existe uma faixa etária para a pessoa fazer um implante, poder fazer um implante? A gente preconiza a instalação do implante depois que para de crescer o osso. Então, mais ou menos ali uns 18 anos. Mas não existe o limite, ela pode fazer até tantos anos. Não, a gente faz em pessoas bem idosas, inclusive, desde que haja qualidade óssea para isso. Porque para eu instalar o implante, eu preciso ter um osso saudável. Você trabalha com isso diariamente? Sim. E a falta de dentes, por exemplo, que a pessoa perdeu por algum motivo, enfim, você falou que, né, essa questão do osso, tudo, isso acaba prejudicando outros aspectos da saúde da pessoa também? Prejudica bastante. Por quê? Uma vez que a gente perde os dentes, a gente não consegue mais fazer a manutenção óssea da mandíbula e maxila mesmo, porque a força da mastigação é que estimula a formação óssea, que a gente vai todo dia a gente perde um pouquinho de osso, mas com a estimulação da mastigação, a gente vai mantendo e fazendo essa manutenção. Quando a gente perde os dentes, a gente perde essa manutenção. Consequentemente, a gente perde osso nesse espaço. Com isso, a gente muda a nossa mordida, então acaba sobrecarregando a articulação, porque a gente não tem um encaixe perfeito na mordida. Uhum. Isso pode gerar dores de cabeça excessiva, problemas articulares mesmo a longo prazo. Sim. Sem contar que a pessoa não consegue se alimentar direito, acaba gerando muitas vezes problemas nutricionais, porque elas deixam de comer carne, por exemplo, que é uma coisa que precisa muito dos dentes posteriores para mastigar. Existe uma busca, por exemplo, de fazer implante mais masculina que feminina, ou é independente de gênero? Não, hoje em dia é independente de gênero. Todo mundo quer um conforto maior, independente de gênero, independente de classe social, todo mundo busca pelo conforto de uma prótese bem estável, esteticamente bonita. E hoje em dia a odontologia permite isso, porque está tudo muito mais acessível. Não é como antigamente, que era extremamente caro fazer um tratamento. Hoje em dia exatamente. É muito acessível. E tem um tempo de validade o implante? Não, a gente tem que sempre fazer na manutenção e acompanhando, porque como não existe, mesmo com o implante, a manutenção óssea, porque não é como os dentes, que eles geram uma carga ali para fazer essa manutenção óssea. Eu, a longo prazo, vou perder o osso, mesmo com o implante em posição. Então, a gente tem que sempre fazer esse acompanhamento para ver o quanto de osso a gente perdeu, para ver se a gente precisa trocar esses implantes ou se a gente consegue manter eles em boca. Sempre tem que estar acompanhando. Uma pessoa que tem bruxismo, Marina, se ela faz um implante, ela precisa usar alguma placa? Tem alguma objeção em fazer?
a gente recomenda o uso da placa miorrelaxante para reposicionamento do côndilo no momento do sono. Então, ele deixa a articulação em uma posição mais confortável e que ela não consiga exercer a força. E também para evitar o desgaste da própria prótese em si. Porque quando a pessoa ela desgasta muito, é uma tensão no dente com o bruxismo, né? Decorrente à vida estressante, certamente, que a pessoa tem, não é um problema dentário, né? É um problema mais emocional, né? É o mal do século, que é o estresse, né? Então, aumentou muito o caso de bruxismo, então tem aumentado cada vez mais e tem se estudado cada vez mais tecnologias para reverter isso. Hoje em dia, o uso da placa miorrelaxante é a melhor alternativa que tem no mercado, até hoje descrito na ciência. Queria que você falasse um pouquinho dessa clínica. Quais são as especialidades e o que você consegue esteticamente tratar nessa clínica? Lá a gente atende todas as especialidades, desde odontopediatria, passando pela ortodontia, odontologia estética, tratamento de canal, prótese, implante, essa parte de harmonização facial que hoje entrou muito para a área da odontologia, o botox, a lipopapada, a bichectomia. Então, a gente consegue abranger lá todas as especialidades. Você entra lá e só sai de lá quando estiver 100% satisfeito com o sorriso e com a estética facial. A lipopapada, então, faz parte da estética do sorriso também? Da harmonização facial. Da harmonização facial. Que acabou entrando, sendo autorizada, na verdade, para que os dentistas possam realizar. Calma que a gente ainda tem uma pergunta muito especial aí, que eu tenho certeza que você está querendo saber, mas eu vou fazer no próximo bloco. Antes da gente encerrar esse bloco, queria apresentar para vocês os meus 2 livros e também o do Padre Reginaldo Manzotti. Esse aqui é o meu primeiro livro, Entre Pausas e Reticências, que são crônicas, poesias, reflexões. A gente encontra aqui também na Associação Evangelizar é Preciso. É só você entrar em contato com a gente. Esse aqui é de 2013 e o Entretantos é o que intitulou o nosso programa. É um livro de crônicas e poesias e fotos de lugares em que eu visitei e passei. É uma autobiografia. Tá bom? Você pode adquirir também aqui através da Associação Evangelizar é Preciso. E o do Padre Reginaldo Manzotti, que está sendo assim sensacional como essa batalha espiritual tem chegado nas pessoas. Então, diretamente aqui, para você conhecer, ainda que se você ainda não adquiriu, aqui através da Associação Evangelizar é Preciso também. Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, do Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer também você que toda semana está acompanhando o programa Entretantos e mandando as suas sugestões. Quero mandar um abraço especial a Belém do Pará, canal 30, onde a gente chega também. Olha, mais um canal aí aberto para você receber, através das palavras, das canções, da oração, a TV Evangelizar. No próximo bloco a gente continua falando com a Marina e muito mais sobre implantodontia, sobre bichectomia, sobre facetas. Qual é a diferença entre facetas e lentes de contato? Daqui a pouquinho no próximo bloco. Nos aguarde. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, espera de nós
A vida não para, a vida não para não. A vida é tão rara. A vida é muito rara, né, doutora Marina? É, bastante. Você considera bastante? Aham. A sua? Muito. Cada uma é única, né? Verdade. Singular, não é? Quero agradecer aqui, a gente está recebendo mais recadinhos e eu também estou deixando o meu abraço para você que tem acompanhado aí o programa Entretantos. A Sandra Zeiton, ela é de São Paulo, capital, deve estar acompanhando aí pelo aplicativo da TV Evangelizar. Muito obrigada, meu abraço, querido. Para Amanda Riele Braga, também de Divinópolis, Minas Gerais. Se cadastrou pelo site. Nossa gratidão, muito obrigada por acompanhar o Entretantos. Vai o meu abraço carinhoso, também as minhas orações para você, Amanda. O meu abraço também para Maria de Lourdes Marques da Cunha, ela é de Teresina, no Piauí. Nossa, está longe, mas perto do coração. Obrigada, Maria. Deus abençoe você, muito foco, força e fé aí na tua luta. Hoje nós estamos falando sobre implantes dentários, né? Como isso funciona, como isso evoluiu, como isso mudou, e que bom, né, doutora Marina? Sim, que bom. O pós-operatório de um implante é longo, a pessoa só toma líquido, como que funciona? Não, o pós-operatório, na verdade, ele é simples, mas deve ser levado bem a sério, que aí a gente evita muitas complicações. Então, a gente pede repouso de aproximadamente 3 dias, depende, claro, da extensão da cirurgia. Fazer compressa de gelo, compressa com gelo na região da face e alimentação líquida, pastosa e fria nos primeiros dias pós-cirúrgico. Essa, na verdade, é um protocolo pós-operatório em geral que se usa. A gente está falando bastante dessa questão estética. Já pessoas chegaram no seu consultório que você não viu necessidade de mudar nada na pessoa e você ter que falar, não, olha, não precisa, ou orientá-la de alguma maneira? Já, só que a maioria das pessoas, quando vem, já estão com a ideia bem formada de que querem mudar, mesmo que nós dentistas não vemos essa necessidade. Então, é difícil, às vezes, convencer a pessoa de que ela realmente não precisa mudar. E, às vezes, a pessoa que precisa, às vezes, não procura, né? Só procura Exatamente. em casos, assim, extremos, né? Ou, às vezes, procura outras coisas, mas aquilo que a gente acha que ela realmente precisaria mudar, ela não se interessa, não esboça nenhum interesse. Na mastigação, modifica depois do implante? Modifica, porque a gente busca, depois da instalação do implante, fazer principalmente quando a gente fala em reabilitação, quando a gente reabilita o paciente tira todos os dentes e coloca tudo em implante, a gente busca um encaixe e uma mastigação perfeita. Então, a gente fabrica esse encaixe da melhor maneira possível para não sobrecarregar a articulação. Então, frente ao que a pessoa tinha antes, modifica. Mas nada que ela não consiga se acostumar. Existe uma fase de adaptação que a gente usa próteses provisórias para que a pessoa consiga se adaptar ao formato, a fala que muda também, muda a fonética da pessoa. Sim, a articulação. E também ao encaixe. Então, existe esse tempo, esse período de adaptação. O que é bichectomia? A bichectomia é a remoção da gordura de bichar. É uma gordurinha que fica aqui entre os músculos da mastigação e do sorriso, que acaba gerando esse volume na bochecha. A remoção dela, na verdade, foi desenvolvida para casos onde há o mordiscamento da bochecha. Pessoas que mordem a bochecha bastante, a solução que se encontrou foi a remoção dessa gordura, lá em 1980. Não é tão antigo, mas também não é tão recente já, né? É que virou moda no Brasil de uns 3 anos para cá, né? Mas até com a finalidade estética do que puramente funcional, que é da questão do mordiscamento. E a bichectomia demora para reabilitar? Não, na verdade é uma cirurgia relativamente simples, só que tem que ser realizada por profissionais que tenham experiência, porque é uma região bastante delicada, com bastante inervação. Então, é uma cirurgia que dura em torno de 30 a 40 minutos. É rápida.
requer um pós-operatório de 2 dias. Fica inchado, sim, aproximadamente 15 a 30 dias, né, vai desinchando gradualmente, mas 2 dias de repouso e depois vida normal. E com o passar dos anos, muda alguma coisa na estética facial da pessoa ter feito bichectomia? Não existe nenhum estudo que diz que há essa mudança. Muda a redução do volume, que acaba deixando... Muita gente busca pela questão da estética, que acaba deixando o rosto um pouquinho mais fino. Isso existe uma mudança imediata, mas a longo prazo, eu ter feito ou não ter feito bichectomia, qual vai ser a consequência? Ainda não existe nenhum estudo que diz se vai ter ou não alguma consequência. Acredita-se que não, por não estar diretamente relacionado à sustentação da pele, né? Uma gordura que está bem profunda. Sim, sim. E tem excesso, né? Na verdade, não, é uma gordurinha que está ali desde que a gente nasceu, do mesmo tamanho, ela não vai nem aumentar, nem diminuir, por mais que a gente engorde ou emagreça. Então, ela já foi útil para a gente um dia, quando a gente era bebezinho, para ajudar na sucção, né, do mamar, mas hoje ela só tem a função de separar um músculo do outro. E aí vem a pergunta que muita gente quer saber, né? Até recebi aqui. Qual é a diferença entre lentes de contato e facetas? Na verdade, as lentes de contato são uma evolução das facetas. Então, as empresas investiram muito em tecnologia para trazer e desenvolver materiais mais resistentes, uma cerâmica mais resistente que pudesse ser confeccionada em uma menor espessura. Então, na verdade, a lente de contato é uma faceta menos espessa. Ela é tão fininha que, às vezes, ela chega a ser transparente. Essa, na verdade, é a única diferença das duas, a espessura. Cada uma indicado para determinados tipos de caso. Nossa, mas mudou bastante, né? A gente tem acompanhado como as pessoas têm aderido a colocação das facetas, né? No mundo artístico ou até para algo no sorriso que estava bem danificado. Modifica bastante mesmo, é visível, né? E aí também existe uma procura maior de mulher ou homem ou é geral assim? Não, também é bem geral, tanto homens quanto mulheres. Hoje em dia, os homens estão muito mais vaidosos do que antigamente, então muitos buscam também para melhorar a estética do sorriso. Aumentou realmente bastante. Há pouco tempo atrás saiu uma reportagem numa revista que foi um dos procedimentos estéticos mais procurados, mais inclusive do que o silicone, que antigamente era o campeão busca. Na busca da estética, né? Então, para você que não conhece, ou que nunca ouviu falar, o que é a faceta, Marina? Explica um pouquinho para o nosso público. Na verdade, a faceta, a lente de contato, ela serve para remodelar o sorriso. Então, a gente consegue alterar tanto a forma quanto a cor do sorriso, fazendo a instalação dessas lentes de contato ou faceta, desses laminados cerâmicos, na verdade. Em cima dos dentes que já existem. Em cima dos dentes que já existem. Claro que existe, sim, um pequeno desgaste nos dentes. Não é indicado colar as facetas ou lentes de contato diretamente no dente sem o preparo da superfície. Então, quando a gente fala em lente de contato, o desgaste é um pouco menor, porque eu tenho uma superfície extremamente fininha para colar ali. Quando a gente fala em facetas, o desgaste é um pouco maior, mas a gente já usa as facetas em casos que os pacientes querem mudar, além do formato, também a cor dos dentes, porque a gente não consegue isso com as lentes de contato pela transparência. E também dentes que já tenham restaurações ou defeitos de depressão mesmo no dente. O que é diferente da pessoa fazer o clareamento, né? O clareamento vai manter os mesmos dentes, não vai colocar nenhum artifício, né? Mas só clareia os dentes. Exato. O clareamento ele não muda formato, ele muda a cor. E ainda assim, essa cor, conforme a gente vai tomando líquidos e tendo uma vida normal, a médio prazo ele vai voltando à cor, mas nada impede da pessoa fazer um novo clareamento. O indicado para o clareamento é o quê? De 6 em 6 meses? Qual é o prazo? Não tem, assim, pelo menos 6 meses, mas tem gente que faz mais. Ele dura até 1 ano e meio, 1 ano, depende dos hábitos de vida do paciente, dos hábitos alimentares principalmente. Tem alguma contraindicação em fazer clareamento? Não existe contraindicação. Nem colocação de facetas, nada? Colocação de facetas tem algumas ressalvas. Dentes que não têm o encaixe
perfeito, às vezes não precisa ter o encaixe perfeito, mas dentes que tenham encaixes muito discrepantes, que sejam posicionados muito para fora assim do sorriso, não são indicados para fazer faceta, porque a gente tem que fazer um desgaste, a gente acaba tendo que desgastar uma região viva do dente, entrando numa região que a gente não pode desgastar. Interessante, hein, gente? E existe alguma novidade na tua área hoje que você sente que é mais novo, que o povo está começando a conhecer, está começando a aderir? Na verdade, existe muita tecnologia nova para os procedimentos já existentes. Então, hoje, você quer fazer as facetas, eu consigo te mostrar como vai ficar seu resultado final, mesmo antes de você fazer. Você consegue fazer isso? Tudo em planejamento 3D. Eu consigo te mostrar como que vai ficar o seu tratamento depois do aparelho. Hoje você é de um jeito, a gente vai, faz um escaneamento e tem todo um planejamento 3D para você ver como vai ficar no final. Que legal, que legal. Então, toda essa tecnologia acaba favorecendo e facilitando para o paciente ver que realmente não, talvez ele não se interesse, mas ele vê como vai ficar bonito, como vai ficar bom. Que bacana. Me deixa seus contatos, como as pessoas acham a sua clínica, como que te conhecem, como podem te procurar. Claro. Bom, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, vivamblanc.com.br, também no site. E pelo telefone 3026-0808. A gente fica localizado ali no Batel, fácil acesso para todo mundo. Curitiba, regiões? Curitiba. A gente fica em Curitiba, mas atende região de gente, atende até gente de fora. Vocês recebem, é isso que eu ia te perguntar, se vocês recebem pessoas de fora e Sim, tal. tem bastante gente de fora que vem tratar com a gente. Que bom. Marina, obrigada. Imagina, obrigada a você, Carla, foi um prazer. Nossa, o prazer foi meu, volte sempre. Qualquer novidade aí nessa área estética, facial, nos implantes, você é sempre bem-vinda aqui no programa Entretantos. Obrigada, vou vir aqui contar as novidades para você. Obrigada, sempre bem-vinda. Quero agradecer aí, ó, Parnaíba, no Piauí, no canal 31, acompanhando o programa Entretantos na TV Evangelizar e pela TV Evangelizar. Essa é uma obra que só vai avante porque você acredita, porque você associa e porque você deixa entrar o bem na sua casa. Quantas coisas a gente, muitas vezes sem perceber, vai deixando nocivo o nosso ambiente familiar. Então, cada dia mais que a gente consiga plantar o bem, falar do bem, deixar o nosso sorriso mais bonito, mais leve e transmitir vida, muito mais amor a gente vai ter em nós e para as pessoas. Quero deixar para você, antes do nosso terceiro bloco, porque hoje nosso terceiro bloco vai falar de psicopatia, que é um transtorno de personalidade antissocial. Você já ouviu falar? Com certeza já ouviu falar, mas a gente vai conversar sobre ele. Então, antes de terminar, pense sobre isso e veja como estão as suas amizades. Eu opto por sacralizar os meus amigos, em vez de sufocá-los. Então, a gente percebe que tantas amizades nos sufocam, nos deixam amarrados. Como andam os seus amigos? No próximo bloco, a gente vai falar de transtorno de personalidade, muito mais música, muito mais entretantos para você. Até daqui a pouquinho. A gente volta já. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz.
transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, na 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 na. Ainda bem. Obrigada, Janaíne Pavani. Gosto tanto dessa música, gente. E ainda bem, né, que há tantas superações. Pois é. Por aí, muito né, lindo. doutor Sérgio? Essa música é linda, interpretação Muito linda. Marisa Monte. Nós estamos de volta com Entretantos e, como eu falei no bloco anterior, nós vamos falar do transtorno de personalidade antissocial, que vem a ser a psicopatia. Pois é um transtorno de personalidade que se caracteriza por um egocentrismo, né? É uma pessoa que está muito pautada em obter resultados, né? Ele geralmente trata as pessoas como objetos, né? E então muitos dos estelionatários, os assassinos em série apresentam esse quadro, né? Como eu falei no programa inicial sobre transtorno de personalidade, existe uma característica desse quadro que você tem uma gradação, né, que um psiquiatra americano descreveu como índice da maldade, né? Então você pode ter casos mais leves e casos mais graves, né? Até em alguns desses canais de Discovery e coisas assim, apresenta com frequência esse programa falando de alguns casos americanos de pessoas que, né, foram condenadas à morte ou prisão perpétua, né? Então, o psicopata, quer dizer, o transtorno de personalidade antissocial, ele se caracteriza por um padrão de resposta, né, em que ele submete o outro, né? Então, eles são muito sedutores, são muito loquazes, né? Eles sabem falar, sabem dizer o que as pessoas querem ouvir, e eles convencem a pessoa, né? Então, é por isso que muita gente diz, poxa, mas eu nunca caí num golpe e de repente alguém me ligou e conseguiu me tirar dinheiro. Quer dizer, esse sujeito, com frequência, é um transtorno de personalidade antissocial. É um cara que tem essa capacidade de seduzir o outro e perceber as necessidades do outro e extrair, né, no caso, no golpe, dinheiro, né? Essas pessoas não têm culpa, não têm arrependimento, não têm sentimento. Então, nessa escala que eu falei que o doutor, um psiquiatra americano desenvolveu, ele fala de que existem alguns que têm culpa, né? E a maior gravidade é aqueles que não têm nenhuma culpa, né? Então, culpa existe e a gente que trabalha com isso, com saúde mental, observa que ela é meio patogênica, ou seja, ela é meio pequena em alguns casos, e a gente aos poucos, na convivência, na psicoterapia, vai construindo ela, assim, do sentido de o sujeito conseguir empatizar com o sofrimento alheio das pessoas que ele está próximas, e inclusive com os dos outros pacientes e com a gente, né, que de alguma maneira somos os terapeutas que estamos tratando dele. Então, há sim culpa. Mas não são todos os casos. Mas alguns casos eu acho que fica difícil alcançar essa culpa, né? Até porque eles seduzem, eles tentam dizer que eles não têm problema, e enganar quem está tentando fazer o tratamento. Muitas vezes, quanto mais grave é o quadro, né, mais difícil é o tratamento. Como orientar as famílias, por exemplo, que um filho é um psicopata? É difícil, né? Ter um filho
que tenha um diagnóstico de transtorno de personalidade social, geralmente a gente até meio que nem fala diretamente, a gente vai com o tempo tentando conscientizar a família disso, né? Porque é muito complicado, né? Porque a família geralmente é leniente, né? Passa a mão na cabeça, de alguma maneira permite que essa pessoa vá tendo esse tipo de funcionamento, né? Então, alguns casos que eu já vi de famílias, vamos dizer assim, mais abastadas, mais conhecidas em algum local, e que o sujeito faz lá um ato criminoso, e aí a família vai lá e dá um jeito daquele boletim de ocorrência, ou o que quer que seja, não ser levado adiante, né? Aquele processo não ser levado adiante. Isso é passar a mão na cabeça, né? Porque se ele fez uma consequência, se tem um boletim de ocorrência, se ele lesou alguém, ele precisa pagar por isso. Sei que é difícil para os pais aceitarem isso, mas você acaba sendo conivente e você permite que esse comportamento vá se repetindo, porque quando ele não tem limite, ele vai buscando cada vez mais limite, então ele vai fazendo mais atos delinquenciais, né? Não tem cura um transtorno de personalidade antissocial? É difícil, né, a gente como médico falar que não tem cura alguma coisa, né? Na realidade, boa parte dos quadros psiquiátricos não tem cura, né? E a gente estabiliza. O transtorno de personalidade antissocial é um desses. E se a pessoa faz um tratamento mais precoce, né? Ou seja, se a família consegue perceber esses atos antissociais já na adolescência e busca ajuda, a chance disso deixar de se configurar dessa maneira é grande. Porque são indivíduos muito inteligentes e podem usar essa loquacidade, essa capacidade de sedução para o bem dele próprio e da sociedade como um todo, né? Pensava que era meio irreversível, que era o próprio estereótipo de uma pessoa do mal, assim, porque faz atrocidades com o outro, destrói a vida do outro, tem uma função meio parasitária, né? Suga. A ponto da pessoa adoecer mesmo dentro de um ciclo, não apenas uma pessoa, mas um ciclo todo de convivência, né, em que se estabelecem relações doentias com essas pessoas, né? E sem um arrependimento, assim, sem um... Então, tem realmente, como eu falei, a intensidade, né, da situação. Mas eu já percebi que alguns têm crítica, né, que é isso que é o fundamental em psiquiatria, assim, uma percepção de crítica, de que ele está fazendo mal para o outro. Acho que tem pessoas que estão sofrendo com isso. Quando isso acontece, geralmente ele acaba buscando ajuda. Ou, às vezes, aparece uma comorbidade. Então, é muito comum também o transtorno de personalidade social em alguns dependentes químicos, né? Não é que todo dependente químico vai ter um transtorno de personalidade antissocial, mas, às vezes, a gente encontra isso. Quer dizer, parece que aquela maneira sedutora, manipuladora, não está dando conta, ele vai buscar abrigo na dependência de drogas. E aí aparece a hora da ajuda, né? Já aconteceu alguns casos, né? O sujeito é meio funcional, né? No trabalho, faz o trabalho e tal, mas na família ele é absolutamente assim, né? Agressivo, desmesurado, incapaz de permitir liberdade das pessoas da família, da mulher, dos filhos. E aí isso começa a aparecer o quê? A dependência química. E aí faz ele buscar ajuda. E aí a gente consegue, de alguma maneira, mostrar, olha, você não tem só dependência química, você também tem um transtorno de personalidade. E é isso que você precisa trabalhar, né? Porque muitas vezes eles como se estivessem uma dupla natureza, assim. Então, o sujeito trai a mulher e, ao mesmo tempo, é a mulher da vida dele, né? Aí chega uma hora e você fala assim, mas, ô, amigão, quem é você? Você é o cara que quer trair compulsivamente ou você é esse cara essa mulher é a mulher da sua vida, né? Nossa, que contradição, não? Aí às vezes quando você coloca nisso, o sujeito entra em atrito com você e tal, mas aos poucos você vai conseguindo mostrar que é real, né? Que existe uma atitude irracional nesse sujeito, né? E isso é a característica dos transtornos de personalidade. Essa irracionalidade, essa impulsividade é também característica do transtorno de personalidade antissocial. E a gente trabalhando, fazendo psicoterapia individual, de grupo, o sujeito vai conseguindo introjetar um pouco disso, né? Quando a gente ouve falar do antissocial, a gente imagina que é aquela pessoa que não sabe conviver em sociedade, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente brinca, né? Fulano, você está ficando meio antissocial, não vai na balada, não vai nas festas, mas isso não tem nada a ver com isso. Esse termo antissocial tem a ver com exatamente não aceitar, de certa forma, o pacto social e querer usar os outros a seu favor,
Mais ou menos a questão antissocial passa por isso, né? Nos programas anteriores, nós chegamos a comentar sobre esquizofrenia. Existe diferença entre psicose e psicopatia? Sim, existe. Existe a psicose, né, que é a esquizofrenia que você está falando, ela se caracteriza por uma cisão da vida de relação com o mundo, né? O sujeito recria a realidade. O indivíduo que é chamado de psicopata, essa palavra caiu um pouco em desuso porque virou, vamos dizer assim, um termo meio pejorativo. Então, hoje a gente usa transtorno de personalidade antissocial exatamente para quebrar um pouco também esse estigma que esse sujeito leva, né? Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele na realidade, ele está muito ligado na vida. Ele é um sujeito extremamente controlador, né? Ele fica muito preocupado, porque passa por ele também uma coisa muito semelhante que a gente falou sobre o transtorno de personalidade borderline. Ele tem muito medo do abandono, né? Ele quer abandonar, mas ele não quer ser abandonado. E muitos até descompensam quando eles são abandonados, né? E acabam fazendo atos como a gente vê na violência doméstica, né? Alguns sujeitos que, quando são abandonados pela esposa, matam a esposa ou agridem fisicamente, né? Isso não é uma psicose, isso é uma psicopatia. Isso é uma psicopatia. E volto a dizer, né? Tentar diminuir o estigma, a gente não usa a palavra exatamente por quê? Porque virou pejorativo, né? Que nem chamar alguém de, né, bicha, né? É pejorativo, né? Sim. Um desrespeito. É um desrespeito. E a gente tenta fazer isso porque tem tratamento, como eu falei para você, né? As pessoas acreditam que não tem tratamento. Talvez não tenha naquele índice da maldade mais intenso mesmo. Acho que o mundo, a sociedade não está preparada para tratar de pessoas assim. Mas os menores índices da maldade, ou seja, aquelas pessoas que têm crítica, como eu falei antes, né? Que são capazes de perceber que o outro sofre, que a família sofre, esse sim tem capacidade de ser ajudado, sim. E a gente tem ajudado bastante, né? Esse diagnóstico não é um diagnóstico infrequente em uma instituição de internação como é a nossa. É bem frequente, né? E a gente tenta exatamente trabalhar com isso, né? A potencialidade dessa pessoa mudar esse funcionamento. É óbvio que quanto mais precoce é esse tratamento, melhor. Então, vai a dica aí para os pais que estão aí ouvindo a gente. Se você percebe que seu filho tem alguma dessas tendências, né? De manipular, de tentar tirar proveito, de fazer pequenos atos delinquenciais, busque ajuda o mais rápido possível. Psicólogo que estiver próximo da sua cidade, ou um psiquiatra, né, que possa ouvir seu filho e poder, junto com ele, problematizar a situação, porque não é fácil, né? Nossa, é bem complicado. E é um assunto pesado, mas é um assunto informativo. É para você tomar conhecimento do que é e buscar ajuda. Queria deixar uma mensagem especial para Joinville, Santa Catarina, no canal 20 e 9 da NET, que nos acompanha aí todas as sextas-feiras, com reprise às segundas-feiras às 23, aqui no programa Entretantos. E eu quero também agradecer você que nos acompanha toda semana. Deixo essa mensagem cantada por uma música que eu acho tão leve, acho que para um tema tão pesado quanto esse nosso, né, Sérgio? Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. Queria que a gente cantasse junto, você também aí de casa, uma canção que fala sutilmente. Em vez de julgar o outro, olhe com amor. Em vez de apontar, acolha. Não olhe o outro como diferente de você, se achando melhor. Seja sutil nas suas escolhas. Seja verdadeiro naqueles sentimentos que você sente que é recíproco. Nós estamos aqui na vida para fazer o bem, para fazer a paz acontecer. Eu acho que o mais importante de toda a mensagem, de todos os programas aqui da TV Evangelizar, é passar isso para você. Seja em oração, seja nas celebrações eucarísticas, seja nas canções, naquele momento em que você está sedento e está pulando de canal, e aí, parou aqui no Entretantos. Bem-vindo, bem-vindo. E que essa mensagem reverbere, e que vá muito além de mim, que vá muito além do Dr. Sérgio, que vá muito além dos nossos convidados. Com certeza. Que a gente deixe aí uma mensagem alegre, leve para você que está aí nos assistindo. E a semana que vem a gente volta com mais temas, mais convidados. Vamos arriscar essa, Janene?
E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Oh. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Eu vou deixando já o meu abraço nesse final do Entretantos para você. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Semana que vem a gente volta com muito mais para você. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo se acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Sérgio, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla, você e a TV Evangelizar. Obrigada, Janaíne, mais uma vez. E obrigada a você. E até a próxima semana com muito mais Entretantos. Nós, da TV Evangelizar, e você, telespectador querido e amado, que mantém essa obra. Até mais, a gente volta. E olha, só para finalizar, queria que você fizesse uma nota comigo. Faça um pacto com o silêncio, que ele escute o que eu não falo. Às vezes é preciso silenciar. Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus te proteja. Mesmo que o mundo